Olá, papais, mamães do jardim, tudo bem com vocês? Hoje a Prof. veio aqui dar algumas dicas de como lidar com a sobrecarga em períodos de pandemia. E a primeira delas é a aceitação. Nós precisamos parar de pensar o porquê de tudo isso, quando tudo isso vai passar e pensar em estratégias funcionais para o nosso dia a dia, como planejamento, organização, rotina. São essas pequenas coisas que vão fazer com que o nosso dia a dia se torne mais leve e acaba que não gera um estresse, uma angústia, uma exaustão tão grande em todos nós. A próxima dica é a questão da divisão de tarefas. Né? A gente pode estar delegando essas tarefas. Muitas vezes as mães acham que precisam dar conta de tudo, do trabalho, da casa, dos filhos, do marido, de tudo. Mas não, nós não precisamos dar conta de tudo e se não der num dia, tudo certo. Né? A gente pode pedir ajuda, a gente pode delegar algumas funções, até mesmo para as crianças. Agora que eles estão em casa, além das atividades, é muito importante que eles auxiliem nas pequenas coisas, porque a gente está formando seres sociais, então uma hora ou outra eles vão precisar lidar com determinadas situações. Outra questão é a questão das relações interativas. As crianças precisam manter contato com os avós, com os dindos, mesmo que virtualmente, contar como foi o dia, contar uma historinha, fazer uma atividade, um jogo, uma brincadeira, mesmo que virtual. Né? Porque acaba que a nossa rotina mudou da noite para o dia, mas a deles também mudou. Né? Num dia eles estavam na escola, brincando com os amigos, correndo, dividindo, interagindo, toda essa questão da afetividade, e no outro dia simplesmente eles foram barrados de tudo. Então, se para nós adultos é difícil, para eles também é, né? Outra questão bem importante é flexibilizar a demanda, ou seja, ver o que é mais importante para a situação. O que pode ser delegado ou pode ser feito mais tarde, que seja feito assim, porque às vezes a gente acaba querendo fazer tudo junto e não dá conta de tudo, e aí isso também acaba gerando um estresse e uma frustração muito grande. Tá? Outra dica legal também é encontrar um momento para si mesmo, sabe? Tanto as crianças também quanto nós adultos. Nós precisamos ter uma válvula de escape, né? Que seja uma leitura, ou ver um filme, ou fazer uma atividade física, ou até mesmo ficar em silêncio. 5 minutos de silêncio, eu digo que já vale muito. Né? Então, assim, o tempo que a criança está brincando com o pai ou com a mãe, é o momento que a gente tem de dar uma respirada, de acalmar, né? Para depois manter a nossa rotina normalmente. A questão da rotina do sono, preservar horários, isso também é muito importante, principalmente para as crianças. Mesmo que agora eles estejam adaptados a uma nova rotina em casa com vocês pais, é importante que eles mantenham uma rotina, que eles saibam a hora que eles vão acordar, a hora de dormir, de tomar banho, a hora que eles vão fazer as refeições. Não precisa ser uma rotina rígida, né? Sem flexibilização, mas que eles tenham uma rotina, um padrão de rotina, que eles saibam o que vai acontecer em cada momento. Com relação a questões como o sono, que mudou bastante, que alguns pais comentaram comigo, a alimentação e horário das atividades, eu vou estar abordando esses assuntos também em outros vídeos, tá? Porque eu acredito que essa questão das atividades em si, no início era tudo novidade, eles estavam com as atividades da escola, eles estavam tendo essa referência de escola em casa, mas agora já virou uma rotina para eles também. E então acaba que eles acabam tendo uma resistência maior e não estão mais entusiasmados, digamos assim, a estar realizando as atividades o tempo todo. E tudo bem, a gente vai elaborar um novo plano, né, para tornar o dia a dia deles também mais tranquilo, porque afinal são crianças, né? E apesar desse momento, então, ser catastrófico, né, que a gente ouve, a gente liga o noticiário, só tem notícia ruim,
a gente precisa também pensar como um momento, uma possibilidade, uma nova chance. Hoje mesmo eu estava assistindo uma entrevista de um jornalista que dizia que as pessoas dizem que o ano está perdido. Ah, meu filho perdeu o ano, ah, eu perdi o ano de trabalho. Não, a gente não perdeu nada, a gente tá em casa, tá com os nossos filhos, temos o nosso emprego, temos uma casa e temos saúde, que é o mais importante para o momento. Então, a gente tem que encarar isso tudo como uma oportunidade, como um aprendizado e não como uma perda. Certo? Então essas foram algumas dicas que eu trouxe hoje para vocês. Eu acredito que grande parte delas vocês já estejam fazendo, porque afinal são quase 100 dias em casa, mas é sempre válido, né? São as pequenas coisas que às vezes fazem a diferença, tá bom? Muito obrigada pela atenção de todos, um beijo grande.